Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho, como tem sido também a sua experiência. Todos os comentários nos ajudam para que o vídeo atinja mais pessoas, o YouTube entrega para mais ouvintes o Evangelho. Quanto mais comentários, mais curtidas. Então vamos espalhar o bem. Eu agradeço a quem sempre está aqui conosco. E se você está chegando hoje, é a primeira vez que você está fazendo o Evangelho no Lar, vamos entrando em conexão com Deus, como eu sempre peço aqui, nos desligando um pouco do mundo lá fora, dos nossos problemas, acalmando a nossa respiração. Enquanto você faz isso, separe uma jarra com água para que você possa beber ao final do Evangelho, a nossa água fluidificada, mas precisamos entrar em conexão com a espiritualidade amiga. Se é a primeira vez que você faz este Evangelho, o passe final é canalizado pelos seus mentores aí na sua casa. Todos nós temos um espírito amigo, um espírito que nos protege. Por isso que é importante marcarmos aqui o horário que a gente vai fazer o Evangelho no Lar. Não tem problema fazer depois, desde que você combine mentalmente aí com seus mentores para canalizar este passe, essa limpeza do ambiente. Tenta fazer o Evangelho num cômodo da sua casa mais neutro. Antes do Evangelho, prepare o ambiente, coloque alguma música espiritual ou espiritualista, aquela que você gosta, que você entra em conexão com Deus, com a espiritualidade amiga, uma música clássica, não importa. A música que te liga mais a Deus. Tenta trazer no pensamento também imagens que te ligam a Deus, à espiritualidade superior. Assim nós vamos entrando no clima e não vamos nos esquecer da gratidão. A gratidão também nos eleva a Deus, agradecer pelo nosso corpo físico, agradecer por ser quem somos, pela nossa encarnação de aprendizado, agradecer por este momento, pelo alimento, pela casa que nós temos, agradecer pela roupa que nós estamos vestindo, agradecer por cada momento das nossas vidas, entrando em conexão e vamos pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele também por estar conosco. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, estamos aqui mais uma vez neste domingo reunidos para realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos esta família reunida no Brasil e no mundo. Acende-se agora a luz e entra em conexão com o superior, com o plano superior. E nós pedimos que esteja conosco, Mestre, acendendo uma luz em cada lar, nos ajudando para que possamos, neste momento, estar atentos, conscientes e inconscientes, às informações que iremos aprender no Evangelho no Lar. Sendo assim juntos, assim seja, graças a Deus. Vamos conversar hoje sobre casamento e divórcio, tema proposto aí pela espiritualidade. Tem nos intuído já há alguns dias sobre este tema, um tema também muito falado hoje em dia na sociedade como um todo, e para nós espíritas há grandes dúvidas deste tema. Vejo que muitas pessoas perguntam aqui sobre divórcio, sobre separação, sobre a questão do casamento. Vamos tentar falar hoje, é claro que é um tema muito profundo, é um tema muito grande, mas vamos tentar pincelar para vocês sobre o tema divórcio, separação, casamento, com a colaboração aí dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também o livro do Emmanuel, Vida e Sexo, a Psicografia de Chico Xavier, fala muito sobre esse tema. Também nós temos o livro Nosso Lar, que fala muito sobre o tema casamento e divórcio. Aliás, o livro Nosso Lar é uma enciclopédia de aprendizados. Eu indico a leitura, pessoal. Não é só assistir o filme. Vamos também ler o livro, ouvir a rádio, porque a radionovela que tem aqui, temos na internet
com riqueza de detalhes que possa nos ajudar. Muitas pessoas perguntam por onde começar a estudar o Espiritismo. O livro Nosso Lar é um bom pontapé inicial, também o livro Voltei, casando com as obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos é fundamental. Muitas pessoas acham a linguagem, às vezes, do Livro dos Espíritos e do Evangelho um pouco mais difícil, mas nós temos muitas explicações também na internet. A gente pode ir lendo devagar para você. Se por acaso você é iniciante no Espiritismo, eu indico o livro Nosso Lar e o Voltei. Você vai começar a entender muito o plano espiritual, a desencarnação, outros processos e também como o tema que nós vamos falar hoje, casamento. Nós vamos dividir esse tema, como eu disse, nosso evangelho é 30, 40 minutos, não vai dar para falar sobre tudo, mas a primeira parte que nós vamos falar é sobre quando o nosso parceiro ou parceira desencarna, parte para o plano espiritual. E aí, casar ou não casar novamente? Nós vamos conversar sobre isso. E no livro Nosso Lar tem 2 casos que vai dizer sobre o casamento após a desencarnação do nosso parceiro ou parceira. E aí vai ter o caso Tobias e também o caso do próprio André Luiz. Vamos começar pelo caso do André Luiz. André Luiz, ele desencarna muito novo, para quem lê o livro vai lembrar, novo no sentido de que os filhos ainda eram muito pequenos, ainda precisava de um amparo, e a esposa dele, após alguns anos da sua partida para o plano espiritual, ela casa de novo. André Luiz, ele retorna depois de um ano na colônia espiritual Nosso Lar para visitar a família. Quando ele chega no seu lar, ele leva um choque, porque ali ele encontra a sua família toda reestruturada. Não havia sequer mais uma foto dele na casa, ele fica muito angustiado, muito triste com isso, e acaba que ele depara-se ali com um novo marido, da ex-esposa dele. É um tema ali muito conhecido, falou-se no filme, e ali quando ele percebe também que o atual marido da ex-esposa dele estava muito enfermo. Então André Luiz fica ali no primeiro momento em choque, lembrando que no plano espiritual, ao entrar numa vibração negativa, André Luiz é arremetido de imediato para as zonas umbralinas e ele pensa, poxa, eu não quero voltar para cá. Então ele eleva o seu pensamento e retorna ao plano que ele estava, que era a casa que tinha sido dele. Lembrando que tudo aqui no campo físico, pessoal, é um empréstimo que Deus nos dá. Até mesmo as pessoas que convivem conosco. Lá no livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando aqui no canal, eu falava muito sobre isso no último tema. A evolução é individual. Por mais que a gente ame alguém, que a gente tenha maior consideração pela pessoa, a evolução é individual. E em muitas raras exceções, o casal vai desencarnar em períodos diferentes. Às vezes, com espaço de tempo muito prolongado. Às vezes com 10, 20, 30 anos de diferença e às vezes também vão ter casais que o parceiro ou a parceira vai desencarnar muito novo, com 30, com 40 anos, começando a vida ali de casado e às vezes com os filhos pequenos. Foi o caso mais ou menos de André Luiz e a esposa ali de André Luiz decide-se ter o segundo marido. André Luiz fica muito chateado, mas quando ele percebe que ele estava no nosso lar e que ele estava aprendendo como ser um cristão, como ter caridade, ele cai em si e ele decide chamar Narcisa. Narcisa é a amiga, a companheira dele, que estava ali ajudando na colônia Nosso Lar, ali nas câmaras de retificação, e André Luiz chama ela pelo pensamento, em aproximadamente 20 minutos Narcisa está ali no quarto, e a Narcisa o parabeniza ele e eles vão ajudar então o marido da ex-esposa do André Luiz. E é claro, a Narcisa dá uma bela lição para ele. Ela fala, André Luiz, não é justo ter este sentimento. Só Deus e a sua esposa sabem o porquê ela decidiu casar-se de novo. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando de uma época lá da década de 40, no século passado, ou seja, muitos anos atrás, em que era muito difícil na sociedade a mulher não ser casada. Então, a esposa de André Luiz teve ali
diversos motivos que não nos interessam, interessa somente a ela, para ela casar de novo. E foi isso que Narcisa falou com André Luiz. Narcisa fala com ele: André Luiz, e se fosse você o viúvo? Você não casaria de novo? Será que você respeitaria a memória da sua mulher? Todos nós temos necessidades. E outra, este homem aqui está fazendo seu papel muito bem nesta casa. Está acolhendo seus filhos, está trazendo o alimento. Então cabe você a respeitar e a amar. E André Luiz lembra do caso de Tobias, que ele tinha vivenciado ali no plano espiritual. Um certo dia, o espírito Tobias convida André Luiz. Tobias era um trabalhador do nosso lar. O Tobias convida André Luiz para ir até a casa dele. E quando ele chega lá, Tobias tem, entre aspas, 2 esposas vivendo lá na casa, na colônia dele. Quando ele chega, ele leva um susto. E depois, passado o primeiro susto, Tobias e a esposa vai contar o caso da segunda esposa. A primeira esposa de Tobias faleceu antes dele e foi para o plano espiritual. Tobias, com as crianças pequenas, vendo a necessidade de ter uma segunda esposa, ele casa com a segunda esposa. E a esposa de Tobias começa a obsidiar a segunda esposa de Tobias, como se fosse realmente ali numa violência. E a mulher começa a passar mal. E Tobias tinha 3 filhos. E a segunda esposa estava cuidando muito bem desses filhos, que era da primeira esposa. Passados-se muitos anos, um espírito evoluído vem até a casa de Tobias. Era a avó da primeira esposa. Quando ela chega, ela morre de vergonha. Ela fala: minha filha, você está sendo uma loba, uma leoa, com uma mulher que está aqui cuidando do seu marido, dos seus filhos e da sua casa. Ela está organizando, ela não é sua inimiga, ela é sua amiga. Observe, olha como ela trata os seus filhos, espíritos que vieram através do seu útero, do seu corpo. Perdoe, minha filha. E assim, quando ela perdoa, ela quebra aquele vínculo, ela volta para o plano espiritual, vai para o nosso lar, e Tobias mais tarde desencarna, e a segunda esposa fica cuidando dos filhos. Mais tarde ela também desencarna, e Tobias e a primeira esposa acolhem ela no plano espiritual. Porém, Tobias tinha ligações espirituais com a primeira esposa e não tanto com a segunda. Como assim, William? Não tantas ligações espirituais com a segunda. As ligações de lei de causa e efeito era com a primeira esposa. A segunda veio mesmo como um alicerce espiritual para ele, e ele, a primeira esposa, acolheu ali ela no plano espiritual, e ela tinha ligações com um outro espírito que já estava reencarnando, e ela voltaria alguns anos mais tarde para reencarnar juntos e ter uma família. Então nós vamos primeiro, pelo primeiro tema. Todos nós temos ligações espirituais. Como funciona quando a gente casa uma segunda, uma terceira vez, que hoje em dia é muito comum, até mesmo uma quarta? Todos nós, ao longo das nossas reencarnações, então não é a sua primeira, não é a sua última reencarnação, você já reencarnou muitas e muitas vezes aí, nós vamos nos ligando com pessoas, amigos, irmãos, primos, avós, tios. Essas pessoas, nós criamos uma simpatia espiritual. Então, às vezes, numa encarnação, nós viemos programados para passar a vida ao lado de uma pessoa. Kardec vai falar sobre isso na lei de sociedade. Nós precisamos do outro para evoluir. Então, muitas das vezes, essas pessoas, como por exemplo, no caso do André Luiz, a sua primeira esposa, tinha uma ligação espiritual ali. Porém, cria-se uma nova ligação espiritual quando ela casou-se de novo, mas não necessariamente uma causa ali de lei de causa e efeito. Talvez a lei de causa e efeito era com o primeiro marido. É um pouco confuso, mas a gente vai tentar clarear. Ou seja, você que está ouvindo aqui o Evangelho, talvez você veio, reencarnou para ficar com a pessoa X. Chegando aqui, você decide se não mais estar casado ou casada com essa pessoa. Você vai ter ligação com uma outra pessoa por simpatia espiritual. Talvez essa pessoa não estivesse na sua programação, mas modifica-se ali através do livre-arbítrio que Deus nos dá, porque Deus é muito paciente conosco. E adiamos depois
essa recuperação com aquela pessoa. E essa outra pessoa pode voltar em outras formas nas nossas vidas, como um filho, ou como um irmão, ou como um pai e uma mãe. Vai depender da programação reencarnatória. A grande questão é: temos as vinculações espirituais com todos que conhecemos, independente se é primeiro, segundo ou terceiro. Mas vai depender da necessidade. No próprio livro, André Luiz conversa com a Dona Laura, no livro Nosso Lar, e a Dona Laura vai dizer que ali na década de 40, e eu acredito que isso não modificou muito, mais de 70% dos casais encarnados na Terra eram casais algemas. O que isso significa? Casais que erraram no passado muito e que voltaram com a intenção de recuperarem este erro. Então, muitos dos casais são assim. E aí sendo assim, a gente não pode divorciar? Não é bem assim. Emmanuel vai dizer, no livro que eu trouxe aqui como base, Vida e Sexo, que o divórcio, assim como também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é legítimo, porque ele acompanha a lei dos homens. Então, não é, digamos assim, errado divorciar, até mesmo porque no Espiritismo não tem errado, você tem o livre-arbítrio e a decisão. O que há é direcionamento espiritual e ali nós temos a nossa escolha. Então, o divórcio hoje é uma lei humana, é uma lei que está praticamente em quase todos os países, tem alguns, obviamente, as exceções que não têm o divórcio, mas a grande maioria tem. Então, o divórcio hoje ele é considerado absolutamente normal e vai do livre-arbítrio. E Emmanuel falava de uma coisa, quando ele psicografou esse livro, na década de 70, ou seja, já tem alguns anos aí, né? Ele falava muito do que acontece hoje. Às vezes, é melhor uma separação do que o casal ficar brigando o tempo todo e a pessoa, às vezes, entrar num processo depressivo e até suicidar. Então, às vezes, uma pessoa na separação evolui muito mais rápido, de forma que ela compreende que naquele casamento estava tendo muitos momentos de tensão. Lembrando, pessoal, que absolutamente todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas, nós vamos reencontrá-las, seja no plano espiritual, seja no plano físico. Principalmente todas as pessoas que nós tivemos vinculações de relacionamento. Essas pessoas voltarão para nossas vidas. Vou dar um exemplo do livro Nosso Lar. André Luiz, na sua mocidade, lembrando que André Luiz vem de uma família muito rica, ali da cidade do Rio de Janeiro. Seu pai era muito rico, sua mãe era muito rica. E a sua mãe, quando ele era adolescente, ela chama uma jovem menina para trabalhar ali na casa dela. Naquela época era muito comum colocar-se meninas jovens para trabalhar como empregadas domésticas, como era o termo que utilizava ali, né, secretária do lar. E essa menina jovem, bonita, encantou os olhos de André Luiz. E André Luiz fez promessas falsas para a menina, que ia casar com ela, que ela era muito bonita, etc. Ou seja, eles tiveram ali um relacionamento, porém André Luiz sabia que não ia casar com ela, porque era de uma classe social diferente da dele. Então ele mentiu para a menina. Portanto, esse caso ficou no esquecimento. André Luiz casou, teve filhos, os anos se passaram, André Luiz desencarna e um dia ele começa a sentir lá no plano espiritual, no livro, no Nosso Lar, que fala isso. Ele começa a sentir como se fosse uma angústia, um desejo de ir até as câmaras de retificação femininas. E ele vai para conhecer, para fazer uma caridade, conversar com elas. Quando ele chega, que ele observa ali na terceira cama, ele vê esta menina que ele prometeu casamento e não casou. Aí ele vai até ela e chama ela para conversar. Ela não reconhece o André Luiz, mas ele sabe quem é ela. E ela vai dizer que depois ela vai contar o caso como se fosse de uma outra pessoa, que depois que o rapaz, infelizmente, abusou, entre aspas, dela, ela não conseguiu mais casar e ela teve que se tornar ali naquela época uma garota de programa. Ela não conseguia mais emprego, porque naquela época, lembrando, eram outros padrões de sociedades, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui da década de 40 do século passado.
Aliás, nós podemos dizer que até a década de 30 ou 20, porque foi muito antes, né, do André Luiz casar. Então eram outros tempos, eram outros costumes culturais aqui no Brasil e no mundo, muito diferente de hoje em dia. Aí, André Luiz, sem dúvida alguma, foi o corresponsável, não o responsável. O corresponsável, porque, lembrando, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, ele foi o corresponsável pelo desregramento moral daquela jovem. Então, ele, sem dúvida, nas próximas reencarnações, ou ele iria se consorciar com ela, ou acolher ela como filha ou como irmã. De alguma forma, aquele espírito estaria ligado indefinidamente na vida do André Luiz. Assim como o irmão, que ele e o pai, está lá no livro Nosso Lar, ajudou não, obrigou a sair de uma casa, expulsou ele da casa, porque ele devia uma dívida muito grande ali para o pai do André Luiz, e eles fizeram ali algo muito surreal na época, e André Luiz se arrependeu. É claro que o rapaz também perdoou André Luiz, mas de uma forma ou de outra, aquele jovem também estaria ali nas ligações espirituais. Só para nós entendermos as ligações espirituais que vão vindo nas nossas vidas e que nós vamos chegando. E o tema da primeira parte, né? Casar ou não casar após o ente ou seu parceiro, a sua parceira, partir para o plano espiritual. Bom, pessoal, isto é uma decisão individual de cada um. É por isso que nós precisamos nos autoconhecer. Como você lida com a solidão? Como você lida ficando sozinho? O Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo que às vezes é melhor consorciar-se novamente com uma pessoa que vai te ajudar no caminho evolutivo do que ficar sozinho e ficar num processo depressivo e angustioso. Se na sua autoanálise você falar assim, não, se o meu parceiro ou minha parceira falecer, eu não caso de novo porque eu fico muito bem com a solidão e eu vou viver intensamente muito bem. Ótimo, é uma decisão sua e você se conhece e sabe que vai ficar bem sozinho. O que nós não podemos é querer intrometer na vida de outras pessoas que decidem um segundo matrimônio, porque às vezes os filhos não querem que os pais casem de novo, porém, na hora de passar os problemas e a solidão, é os pais que passam sozinho. Às vezes os filhos são egoístas, eu não quero que o meu pai ou que a minha mãe case-se de novo, mas não vai visitar os pais, não vai procurar saber se os pais estão precisando de alguma coisa, deixa o pai na solidão, porque todos nós temos vida, todos nós trabalhamos, temos os nossos compromissos, as nossas atividades, e às vezes não temos tempo como teria um parceiro ou uma parceira morando ali com os nossos pais, com as nossas mães. Então é muito egoísmo. Primeiro, que a decisão tem que ser deles, desde que, claro, obviamente, eles tenham consciência disso, porque às vezes acontece, né, da morte, os nossos pais já estarem com uma condição de uma demência ou de um Alzheimer, aí é outra situação. Agora, quando os pais estão saudáveis, donos de si, donos da sua própria consciência, e os filhos querem ali determinar que os pais não vão casar de novo, como se fossem os donos dos pais, não existe isso, né, pessoal? Nem os filhos são donos dos pais e nem os pais são donos dos filhos. Ganhou a maioridade ali, os pais nos tutelam, nos ajudam até a maioridade, e depois a gente vai seguindo as nossas vidas, e assim como os nossos pais. Exceto na fase de idosos, quando ele já não tem mais como zelar, cuidar pela própria vida, aí sim os filhos assumem a tutela, e quando não tem filho, vai para uma instituição ali de idosos. Mas, quando se tem a consciência e o desejo, por que não? Às vezes tem pessoas, eu escuto isso muito, que não conseguem viver sozinhas, preferem ter um companheiro ou uma companheira para ajudar, para dividir, para se comunicar, para amar, para ter a vida sexual também, que todos nós temos necessidades, porque somos seres encarnados, temos os nossos hormônios. Então, a decisão cabe a você e não precisa ficar preocupado, mas e o meu marido ou a minha esposa que está no plano espiritual? Isso, pessoal, lá no plano espiritual, os espíritos irão orientar muito bem essa pessoa a se desapegar, e assim como nós podemos fazer aqui na Terra. Este corpo que nós estamos vestindo é emprestado temporariamente, ao desencarnar ele ficará aqui, assim como a roupa, assim como a casa, assim como os nossos entes queridos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer
que a desencarnação não rompe os laços nem de família nem de amizade. Nós teremos a amizade, a ligação espiritual com essa pessoa pela eternidade. Agora, nós não somos donos de ninguém, nem quando nós estamos casados, nem namorando, nem noivado, não somos donos de ninguém. Nós estamos tutelar por alguém em certo período de tempo. Quando os nossos filhos estão menor de idade, os pais tutelam, têm a guarda legal desses filhos. Temporariamente você está casada ou casado, temporariamente você está com alguém, mas determinação do plano espiritual, como que nós vamos saber quando o parceiro ou a parceira irá partir? E como você vai saber qual vai ser a sua reação, quando isso acontecer? É claro que nós devemos sim esperar um tempo para a digestão psíquica, ainda mais quando há um grande amor, um grande vínculo entre esse casal. É necessário esse tempo psicológico do luto, obviamente que sim. Não é um luto como antigamente que a pessoa não fazia nada, mas é uma digestão psíquica. Um tempo, um espaço mental, sim, é necessário. Mas a vida precisa seguir. Nós precisamos aprender a seguir. E a decisão cabe sempre à pessoa. E nós podemos também, nesses casos, orar, pedir a Deus uma intuição, por que não? Pedir um direcionamento. E nós vamos para o segundo tema, porque o nosso tempo está bem curto, que é a questão do divórcio. A questão do divórcio, como nós já falamos a princípio, eu gostaria de chamar uma atenção do pessoal, que hoje em dia, como terapeuta, eu ouço muito e também a gente observa muito na internet que os casais estão se unindo muito rápido. Não está havendo o tempo de conhecimento entre os casais. E por isso que eu suspeito também de um grande número de divórcios na atualidade. Casais estão achando que conhece o parceiro naquele momento emocional do relacionamento, que é em torno dos 5 a 6 primeiros meses, aonde tudo é novidade, tudo é belo. Mas todos nós, seres humanos, somos constituídos de defeitos e qualidades, de problemas e de resoluções. Todos nós temos os nossos gostos ou não. E quanta separação está ocorrendo porque quando o casal vai morar junto, observa-se que é muito diferente um do outro e quando também não há o diálogo. Hoje em dia, se nós formos parar para avaliar, o grande número de divórcio ocorre não é porque a relação sexual acabou ou por causa dos filhos, não. É a falta de diálogo e observando a diferença entre esses casais. Nós temos que entender, principalmente, o que aquele parceiro ou parceira tem de igual a mim. Principalmente, algo que é primordial na vida de um casal, é o ponto-chave, é o sentido de estar casado e o sentido da vida. O que esse casal vai produzir juntos? E aqui eu não estou falando nem de algo material. Estou falando de algo de crescer espiritualmente, vibracionalmente, principalmente para os casais espíritas. Qual é o propósito da nossa vida? De crescermos? Qual é o sentido maior? Porque esse sentido não acaba depois da desencarnação. Mesmo que esse parceiro ou parceira case-se de novo, o sentido ele é universalista, o sentido junto do casal. E é nesse sentido que vocês devem trabalhar. E às vezes falta até orientação, porque os jovens saem da casa dos pais observando um casamento que está totalmente já destruído, que não há diálogo, que não há carinho, que não há esse sentido de vida, que não há esse respeito. São, como a dona Laura falou lá no livro Nosso Lar, casamento algemas. E eles acreditam que casamento seja isso. E não é. Um casamento saudável, solidário, entre ambos os parceiros ou parceiras, enfim, não ocorre sob a base de violência.
Discussão é comum e ela vai ocorrer. Aonde há duas pessoas vivendo juntos, haverá discussão. Haverá pontos de discordância. Isso é extremamente comum. Por isso que há o diálogo. Não a violência, não um querendo exterminar o outro. E esses casos que nós vamos ver nos livros do André Luiz, quantos casos de assassinatos dentro de relacionamento, são tudo, se nós formos observar, por isso. No capítulo 13 do livro Vida e Sexo, um livro que eu indico aí, para vocês que querem casar ou que já são casados, vai dizer sobre o tédio no lar. Quantas pessoas, quando vai passando os anos da relação, inicia-se no lar uma forma de tédio? Emmanuel vai dizer sobre isso. É muito grande, não dá para a gente ler tudo, mas eu vou ler a pergunta do Livro dos Espíritos. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, é a pergunta que fazem para ele, Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que é entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até mesmo com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres podem mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Às vezes o casal casa amando-se e depois termina se odiando. Esse, pessoal, também é um grande alerta, que nós temos que ter como espíritas, o odiar. Algumas vezes o parceiro se arroja na indiferença e a parceira entrega a secura ou relaxamento. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo, no ligamento afetivo. Ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmoreçam na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com resultados infelizes do que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso que se ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado em vários fatores que nos marcaram a individualidade no passado, em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva. Não vou ler tudo aqui por causa do tempo, pessoal, mas basicamente o que Emmanuel está falando aqui é dessa ligação vibracional que existe no casamento através da união dos corpos, do sexo e também dos pensamentos. E uma vez no psiquismo quebrado isso, ali se instaura o divórcio, ali se instaura o tédio, aonde vai iniciando as grandes separações. Ela começa muito nesse processo e é por isso que a gente fomenta muito diálogo entre os casais. Casais precisam de ter este espaço para dialogar, longe dos filhos, longe de televisão, de celular, nem que seja 20, 25 minutos por dia. É necessário observar. E com a correria das nossas vidas, no trabalho, com a internet hoje em dia com os filhos, os casais não fazem isso. E é importante para a saúde do relacionamento. Se você também estiver namorando, pode fazer, aliás, deve fazer isso, porque é no namoro que nós conhecemos com quem nós vamos viver ao longo das nossas vidas. É assim, que é traduzido o casamento. Duas almas, duas pessoas que se unem para viver juntos e ter o mesmo propósito de crescimento. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 5, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Nessa primeira frase aqui já resume tudo, pessoal? Como Emmanuel falou ali no livro Vida e Sexo. O divórcio, ele inicia-se muito antes de ambas as partes assinarem um papel ou separarem de casa.
acontece às vezes anos antes e nós não percebemos. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores, aqueles de seus chefes que por autoridade própria e em nome da religião há imposto o divórcio. Voltando ao contexto histórico, Kardec está falando aqui de uma época, né, em que a Igreja Católica dominava ali as religiões e na época era extremamente proibido e os espíritos veio falar que não, né, porque muitas das vezes é melhor viver separado em harmonia. E aí nós vamos falando aí do nosso terceiro e último tema do Evangelho, que é o ódio. Nós que somos cristãos e espíritas, Jesus nos recomenda amar o próximo como a nós mesmos. Amar, pessoal, não significa gostar. Nós muitas das vezes não vamos gostar da atitude da pessoa, nós vamos repreender e nós não vamos querer perto de nós. Amar é no outro sentido, é não desejar o mal, desejar que a pessoa cresça, que a pessoa aprenda com seus próprios erros. E o que nos ocorre em muitas questões de divórcio é ambos se odiarem. Ambos, mesmo distantes, um da casa do outro, viverem ainda na mente do outro, se alfinetando, se odiando, se criticando. Se você, espírita, determina que não há mais como estar juntos, debaixo do mesmo teto, recorda que vocês tiveram já uma vida juntos e muitas das vezes tem até filhos envolvidos no meio. Então não há por que odiar. Trabalhe esse ódio, até mesmo porque Jesus nos orientou. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não tem por que odiar. Se você não gosta, não precisa conviver, conversar, chamar para almoçar, não é nada disso. Respeito e não odiar, porque é o ódio que vai nos massacrar, que vai nos aniquilar, que vai nos deixar doentes psiquicamente. É o ódio que provoca isso, porque o ódio, ele contamina em primeiro momento aquele que odeia. Aquele que odeia sente as primeiras sensações do ódio. Então, em um momento de separação, eu sei que há várias separações complicadas, de briga, de patrimônio, disso, daquilo outro, introduza os ensinamentos cristãos e espírita. Introduza esses ensinamentos de não odiar, de não acharmos que somos donos de ninguém. Cada um tem seu livre-arbítrio, a sua escolha, cada um evolui de acordo com as necessidades e com a capacidade mental de cada um. E às vezes esse ódio cria uma ligação invisível. Às vezes eu observo casais que se separam, mas que se odeiam e continuam unidos por essas forças vibracionais que Emmanuel falou. Não se separam, estão ligados como corrente, e aí nós retornamos no livro Nosso Lar, como a própria Dona Laura disse, quantos casais estão aqui de volta com o casamento algema, porque continuam se odiando e ainda não aprenderam que a lei de Deus é a lei de amor, de respeito, de caridade. Quantos casais retornam por isso? Ou como irmãos, como num caso que até que eu contei no canal, caso da reencarnação de gêmeos. O ódio entre eles era tão grande que tiveram que dividir o mesmo útero, desde o berço, juntos, para reaprenderem a se respeitar como seres humanos. Esta é a grande lição do Evangelho. Para que odiar? Para que deixar as nossas ligações presas? Sejamos honestos. Se nós não queremos nada com alguém, sejamos honestos. Se você está com aquela pessoa, viu que realmente você não tem interesse de ficar, seja honesto, não enrole, como André Luiz fez e deixou esse exemplo ali no livro Nosso Lar. Na honestidade, nós evitamos nos prender pela lei de causa e efeito. Seja honesto. Não precisa ser grosso, bruto, negativo, seja honesto. Liberte-se dessas algemas. E quantas pessoas ficaram presas a nós no passado por causa disso?
Nós vamos entrando na nossa meditação final hoje, deste tema muito forte, né, pessoal? Um tema que abrange todas as famílias, todos nós já observamos, já podemos vivenciar aí um divórcio, uma separação, ou caso, né, de pais que um ou outro morre e casam-se de novo. Vamos repensar o nosso local. E se fôssemos com nós, nos colocar no local do outro? Quando é nessas questões também de pai ou mãe que decidem-se ter um segundo ou um terceiro casamento. Vamos pensar na nossa própria vida também, né, neste evangelho. Vamos entrando em conexão aí com os nossos mentores para receber o passe final. Esse passe final eu gostaria que vocês trouxessem. Quem é casado, quem namora, traz o seu parceiro mentalmente, ligando-se a essa pessoa pelo nome, pelo rosto. E eu gostaria que você trouxesse também pessoas do seu passado que por algum momento ou essa pessoa te fez mal ou você fez mal a essa pessoa. Não vamos culpar só o outro, a nossa responsabilidade também. Vamos trazer essas pessoas para tomar o passe junto conosco neste momento e mentalmente vamos agradecer e pedir perdão a essas pessoas. E também, pessoal, vamos entrando em conexão com Jesus e com os mentores que vêm nos ajudar. Trazendo no nosso pensamento um ambiente estamos no jardim, mais uma vez, sentados num banco confortável, um banco em forma de círculo. Estamos olhando essas pessoas que nós trouxemos, e se você não tem ninguém para trazer, não tem problema. Você pode trazer mentalmente pessoas que você acha que neste momento necessita do passe, alguém que você sabe que está com necessidade. E se você tem pessoas do seu passado que você lesionou ou que te lesionaram, se você neste momento também é casado, casada ou namora, pode trazer também o seu parceiro ou a sua parceira. Vamos trazer, vamos nos unir mais uma vez para receber esse passe, com as mãos viradas para cima. A equipe espiritual entra, inicia o passe, iniciando na nossa mente, descendo até as nossas costas, fazendo uma limpeza espiritual em movimentos rítmicos, em 5 a 6 vezes, limpando todo o nosso campo. Centralizando agora no nosso rosto, os nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, são todos iluminados neste momento pela energia violeta clara, mais uma vez aqui conosco, descendo até o nosso pescoço, chegando até a região torácica, coração, pulmão, garganta, todos esses órgãos são beneficiados agora, chegando até a nossa parte digestiva, fígado, estômago, intestino, toda essa região será beneficiada, rins também, sistema de filtragem do nosso sangue, cada célula, cada organismo vivo que está dentro de nós recebe essa luz, chegando até os nossos órgãos genitais, nos ajudando a equilibrar cada célula, partícula que se encontra nessa região, chegando até as nossas pernas, sistema circulatório, sistema muscular que sustenta o nosso corpo. Como é importante as nossas pernas, os ossos, os músculos, a circulação sanguínea. Nossas pernas não estão aí como enfeites, nos ajuda a nos movimentar, a realizar os nossos trabalhos físicos e espirituais. Vamos agradecer as nossas pernas. Nossa panturrilha também nos ajuda a estruturar o nosso corpo, chegando até os nossos pés, dedos, que também tem uma importância imensa para manter o nosso equilíbrio. Voltando para a nossa coluna, cada vértebra, também um sistema extremamente importante para nos manter. Se neste momento você tem algum problema de saúde físico, pense neste problema e peça ajuda aos seus mentores.
tem alguma doença crônica, algum desequilíbrio, está passando por alguma enfermidade física, os mentores colocarão a mão na sua cabeça e neste local do seu corpo que você precisa desse reajuste. Acredita, peça. Jesus nos ensinou a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-á. Buscai e achareis. Vamos acreditar, pessoal. Peça com muita fé. E vamos pedir a essa equipe maravilhosa para fluidificar também a nossa água. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam em ligação. Divida essa energia com essas pessoas e vamos agradecer. Deus, nosso Pai, através das mãos abençoadas desses mentores e mentoras, através dessa energia que nos chega do alto, autorizado pela espiritualidade superior, Deus, ajude-nos a nos equilibrar fisicamente e também espiritualmente. Deus, quantos irmãos e irmãs estão aqui ouvindo ao vivo e ouvirão gravado este Evangelho? Eu peço por eles, cada um tem a sua necessidade física ou espiritual. Ó Deus querido, abençoe esses lares que chegam até aqui, representado por esses irmãos do mundo todo. Cada um possa receber este abraço fraterno desses benfeitores queridos que nos ajudam. Deus, abençoe a nossa semana, nos ilumine e nos ajude hoje e sempre. É com muito carinho e gratidão que nós pedimos a autorização a Jesus para encerrar este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos retornando ao nosso corpo físico lentamente, mexendo as extremidades do nosso corpo, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradece também essas pessoas que você trouxe hoje, independente de quantas sejam. Agradeça que elas possam ir em paz. Vamos voltando, beba sua água fluidificada. Um abraço para o pessoal que está sempre aí, a Beth Gomes, grande abraço, amiga. Laís Haddad, sempre aqui com a gente. Gilda Neves, um abraço. Joana Dark de Jesus, um grande abraço. Vai deixando aí, pessoal, cidade, estado, deixa nos comentários. Cristina Rodrigues de Jesus, um grande abraço. Tiago de Oliveira, da Alemanha, está sempre aqui também, um grande amigo, um abraço. Silva Vilela, grande abraço. Fatinha Viana, sempre aqui também nos ajudando a compartilhar. Ajude também, pessoal, a compartilhar o Evangelho. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Maria Isabel. Simone Fantini. Natalícia Fonseca de Moraes. Lucília Rodrigues. Neide Guerreiro, de Byton, no Texas. Marinês da Silva Pereira, de Brejão, no Pernambuco. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Kátia Paz, um grande abraço. Wagner Júnior, uma semana abençoada. Ieda Alcântara, Manaus, no Amazonas. Sidney Bica, um grande abraço. Márcia Lima, um grande abraço. Maria Alice Cerqueira. Maria, eu acho que não pôs o sobrenome, um grande abraço. É da cidade do Porto. Rosa Maria, da cidade do Porto, Portugal, um grande abraço. Maria Conceição. Grace Passos, um grande abraço. João Pessoa, na Paraíba, Graça Lira. Marcelo Mocker, um grande abraço. Maria Cristante, um grande abraço. De São Paulo, a Luciana Espessotto. Clara Silva, um grande abraço. Tatiana Martins Quinhoneiro, um grande abraço. Laura Brito, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, um grande abraço. Eliane Bate, da cidade de Essen, na Alemanha, um grande abraço também. Daiane Oliveira, dos Estados Unidos, um grande abraço. Alberto Lima, um grande abraço. A Sol, de Maringá, no Paraná. Sônia Cardoso. Elci Maria Barreto, um grande abraço. Um grande abraço. Henrique Pozo também, um grande abraço. Pessoal, quando não tiver um nome no canal, na inscrição do YouTube de vocês, escrevam um nome, que às vezes aparece o nome
de como vocês fizeram o cadastro, só as iniciais, aí não tem como a gente mandar o abraço, é só vocês deixarem um comentário com o nome, sobrenome e cidade que a gente fala aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia em mais um domingo, que Deus abençoe a nossa semana. Eu esqueci de falar a data no início, né? Hoje é dia 23 de abril, é isso? É 23 de abril do ano de 2023, feriadão aí do 21 de abril, né, dia de Tiradentes. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.